Vamos lá, pessoal. Retomando então a nossa aula, como eu havia adiantado já para vocês, em relação às bacias hidrográficas do nosso país, existem aquelas que são mais o quê? São mais evidentes, como no caso do Amazonas, como no caso do Paraná, bem como do São Francisco. Num outro momento, até posso pensar do Tocantins e Araguaia, porque realmente acabam fazendo considerações em relação a essa bacia. O restante acaba sendo mais difícil. E até comentei com vocês, quando é perguntado sobre essas outras bacias, como por exemplo, vamos falar da bacia do Atlântico Leste, vamos falar sobre a bacia do Uruguai, por exemplo, realmente acabam sendo questões mais difíceis. Isso de forma geral, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso é uma regra. Então, em relação a essas três primeiras bacias que eu havia comentado com vocês, realmente vai ser vou comentar de cada uma delas em cada um dos capítulos dessa nossa aula. Aí depois vou comentar de uma forma mais geral sobre as outras bacias no nosso país. Então, lembrando que essa parte sobre bacias hidrográficas, realmente estou fazendo ela bastante voltada para a geografia do Brasil, porque de longe, se for parar para analisar bacias hidrográficas, quando tem essa temática e dentro da temática hidrografia, realmente é aquela que mais tem a cobrança, então realmente são sobre esse assunto, muito mais do que se for pensar em mar, oceano, se for pensar ainda em relação à formação, se for pensar em aquífero e assim por diante. Realmente, sobre bacias hidrográficas, acaba tendo uma cobrança maior. Então, vamos lá. Bem, nossa quinta parte, então, bacia hidrográfica do Amazonas. Primeiro, saber o que? A localização, conforme nós estamos visualizando. Lembra que acabou tendo uma questão do Colégio Naval, falando que a bacia do Amazonas está integralmente em território nacional? Essa aula não está, até porque esse mapa prova aí para a gente, exatamente. Então a gente vê que envolve Suriname, que envolve Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, enfim, envolve outros países localizados na América do Sul, a bacia hidrográfica do Amazonas. No caso, quando a gente olha para ela, nós vemos aqui, por exemplo, o nome de Maranon. E o Maranon, ele, na verdade, é o rio Amazonas. Como assim, Saulo? O rio Amazonas, pessoal, ele recebe diversos nomes na realidade. Quando tem a sua nascente, o ponto dele de nascente, um dos pontos de nascente é chamado de Uacã, depois ele transforma o nome para Maranon, que daí sim já começa a ter um volume maior. Aí quando chega no nosso território, ele recebe o nome do que? De Solimões. Aí quando ele vai ter o encontro com o Rio Negro, é o chamado encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, que faz com que a separação da água é bastante clara por conta de diferente densidade. Uma tem uma coloração, como o próprio nome está dizendo, escura, outra com uma coloração mais barrenta. Enfim, há esse encontro que é um grande fenômeno. Quem tem a oportunidade de ver sempre fala que é espetacular, porque realmente uma não se encontra com a outra. E depois, então, do Rio Negro, aí ele passa a ser chamado de Rio Amazonas. Nossa, então o rio, Saulo, pode ter diferentes nomes? Exatamente isso que acontece com o Rio Amazonas. Continuando. Possui aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Nossa, uma área gigantesca conforme a gente está visualizando. Isso aí representa muito mais do que 50% do nosso território. Grande potencial hidrelétrico. E aqui, pessoal, foi o que eu havia adiantado já para vocês também. Quando falo em relação à bacia hidrográfica do Amazonas, a maioria dos seus afluentes é de planalto, não é de planície. Cuidado com isso. Quando nós falamos do rio Amazonas, que é o rio principal, aí tudo bem, eu penso nele como um rio de planície, até porque é um rio de planície. Lembrando que planície é o quê? O mais próximo possível dos 180 graus. Diferentemente, quando eu falo de um rio de planalto, o rio também chamado de rio encaixoeirado, significa que ele tem o quê? Uma inclinação maior, significa que a topografia dele vai ser mais elevada, fazendo com que tenha essa velocidade maior da correnteza. Então, se a gente for para analisar os afluentes do rio Amazonas, realmente eles têm essa característica muito mais do que de planalto, do que de planície. Daí vem o que? A grande vantagem de ter um aproveitamento energético para a implantação de usinas hidrelétricas. Depois, transporte fluvial muito explorado. Lembrando que esse transporte fluvial muito explorado é principalmente quando eu falo sobre o transporte de pessoas.
O transporte de mercadorias ocorre? Ocorre, só que quando a gente começa a pensar no fluxo de mercadorias no nosso país, de longe, o centro-sul do Brasil tem uma movimentação muito maior quando comparado com a região norte do nosso país. Ah, Saulo, por mais que tenha ali localizado a Zona Franca de Manaus, por mais que tenha localizado a Zona Franca de Manaus, realmente quando a gente pensa em relação ao transporte de carga, de longe ao centro-sul e não em relação à região norte. Lembrando, não que não ocorra, não é isso. Ocorre também o transporte de carga, mas se a gente for parar para analisar, realmente o fluxo de embarcações que transportam pessoas, isso acaba sendo maior. Depois, Amazonas é o rio principal, conforme eu já havia comentado com vocês, e também comentei o quanto vai mudando o seu nome ao longo do seu trajeto. Entre os afluentes, nós podemos destacar o Madeiro, o Xingu, o Negro, entre outros. Lembrando que eles recebem o nome de Rio Madeira, Rio Xingu, Rio Negro, mas, conforme havia dito, tecnicamente não são rios, são considerados afluentes, tecnicamente falando. Depois, a mineração contribui com o assoreamento. O que é assoreamento mesmo, pessoal? Nossa, Saulo, você já havia explicado? Eu já havia comentado, mas tudo bem, vamos lá novamente. Está falando sobre a mineração. A mineração é o quê? A retirada dos minerais que estão numa dada localidade. Nesse caso, principalmente o mineral metálico, como a gente analisa a Serra dos Carajás, por exemplo. Então, o que acontece? Para fazer a extração desses minerais metálicos, era necessário o quê? Desmatar uma dada área. Dependendo dessa área que está sendo desmatada, essa mata é o quê? Da mata ciliar, da mata galeria, que está protegendo o leito do rio. Só que aí, quando ela acaba sendo desmatada, ela fica vulnerável à entrada de sedimentos. Entre esses sedimentos, eu posso pensar nesses minerais metálicos, posso pensar em rocha, posso pensar em solo, que eles chegam até o leito do rio. Então, se o leito do rio possui uma certa profundidade, com essa quantidade de sedimentos que acabou chegando, vai fazer com que o volume, o quê? Diminua. E um volume menor vai prejudicar as embarcações? Vai, porque dependendo do tamanho da embarcação, precisa ter um volume de água maior. Do contrário, essa embarcação não consegue ficar. Ou ainda, se eu pensar em relação a se nessa localidade existe uma usina hidrelétrica, vai ser prejudicado? Vai, até porque vai depender da velocidade da correnteza, porque quanto mais rápido for essa correnteza, mais rápido vai girar a turbina, gerando mais rápido a turbina, mais energia vai conseguir produzir. Então, se o leito do rio ele acaba ficando menos volumoso, isso pode prejudicar a produção de energia elétrica. Depois, a construção de barragem. O que é a barragem? Barragem é uma represa, um reservatório. Provoca a decomposição das árvores submersas, emitindo metano e gás carbônico, é o chamado processo de putrefação. Então, quando há necessidade de fazer uma barragem, como por exemplo para a instalação de uma usina hidrelétrica, o que está submerso, como restos de animais e vegetais, começa esse processo de putrefação e que começam a liberar gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Sem oxigênio, aumenta o número de bactérias anaeróbicas, então é o chamado processo de eutrofização. Então, eutrofização é justamente isso, quando começa a ter uma quantidade muito grande de plantas indesejáveis, vamos falar dessa forma, numa dada localidade, começa a fazer com que tenha essa eutrofização. E isso é bastante comum também em áreas onde está tendo a prática da agricultura. Por quê? Pensando na Amazônia, se a gente pensa no sul da Amazônia ou do leste da Amazônia, é o que? As áreas de expansão da fronteira agrícola. E nessas regiões, principalmente por conta da criação do gado bovino, bem como da plantação de soja, o que acontece? Acaba utilizando esses agroquímicos, esses fertilizantes químicos. Uma vez eles, quando chegam até o curso d'água, por conta dessa fertilidade, começa a ter essas algas, chamadas, sendo consideradas o quê? Indesejáveis, então começa a ter uma competição por oxigênio na água, o que faz com que a vida fluvial acabe ficando bastante prejudicada por conta disso. Então, vamos ver, pessoal, como esse assunto sobre a bacia hidrográfica do Amazonas pode ser cobrado na hora da prova. Vamos lá. Então, questão número 6, Colégio Naval, questão de 2010. Então, vamos lá, pessoal. O Brasil possui um grande potencial hidrográfico, destacando-se, nesse contexto, a porção setentrional do país. O que significa setentrional mesmo, pessoal? Setentrional significa norte. Em função das condições naturais que o território nacional apresenta, a região norte contribui com uma parcela singular junto a esse potencial, o qual pode ser utilizado de diversas formas. Sobre a bacia hidrográfica amazônica e suas potencialidades, assinale a opção correta. Então, vamos lá.
No caso, aqui não está condizendo, porque nas alternativas está numerando, está 1, 2, só que se a gente analisa as alternativas, está em A, B, C, D, enfim. Vamos ver aí o que aconteceu. É tipicamente planáutica e possui um grande poder. Está falando sobre bacia? Está falando sobre bacia. Planáutica. Eu posso considerar ela como planáutica? Ah, não, Saulo. No caso, se for pensar do Amazonas, é de planície, mas se for pensar de uma forma geral, é planáutica. Mas a pergunta é sobre o quê? É sobre a bacia hidrográfica amazônica. Então, se é sobre a bacia hidrográfica amazônica, tudo bem, eu posso pensar nessa condição planáutica. E possui um grande poder hidroenergético, destacando-se nesse contexto o rio Amazonas. O rio Amazonas eu vou destacar nesse contexto hidroenergético? Não, até porque o rio Amazonas é o quê? De planície. Então não condiz com esse aproveitamento hidroenergético que ele colocou aí pra gente. Errado então essa primeira. Aí ele coloca ainda. No entanto, ainda é pouco explorado, visto as grandes distâncias dos grandes centros consumidores do país. Realmente fora. Alternativa A. Depois, a de baixo, B. Lembrando que está um pouco misterioso, né? Porque aparece A, B, C, D, E, só que a gente analisa as alternativas falam em afirmativa, né? Então, dá a entender que vai ter mais de uma correta aí, mas vamos lá, continuando lendo. B. Por possuir afluentes tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, é verdade? É verdade. Quando a gente analisa a bacia hidrográfica amazônica, ela é cortada pela linha do Equador. Então, sendo cortada pela linha do Equador, o que está ao norte é afluente norte e o que está ao sul é afluente sul. Então, correto. Durante o ano, o rio Amazonas apresenta grandes vazões, visto as estações chuvosas se alternarem em ambos os hemisférios, contribuindo assim para o seu grande potencial hídrico. Quando a gente começa a pensar sobre esse fato de ser alternado, fica difícil pensar nesse sentido. Até porque, quando nós falamos em relação à região norte do nosso país, o índice pluviométrico é muito elevado. Saulo, tem aí em torno de 2.000, 2.500, 3.000 milímetros por ano. Então, ficaria difícil pensar nessa condição que ele colocou. Estações chuvosas se alternam em ambos os hemisférios. Então, ficaria difícil ter esse raciocínio e pensar nessa alternância. C. O rio Amazonas, com regimes tipicamente pluvio-nival, é verdade? É verdade. Durante o ano possui sua vazão comprometida, uma vez que os afluentes da margem direita perdem sua capacidade de vazão durante o verão no hemisfério sul. Perde essa capacidade de vazão? Até posso pensar nessa capacidade de vazão, mas a questão aqui que ele fala que é durante o verão. Se fosse durante o inverno, daria para entender, porque realmente essa capacidade vai ficar menor. Quando eu falo em relação à margem direita, estou falando em relação aos afluentes que estão localizados aonde? No Planalto Central. Lembrando que saber se a margem é direita ou esquerda do rio, o que eu preciso fazer? Eu preciso ficar de costas para a nascente. Então, estando de costas para a nascente, o que está na minha direita é margem direita, consequentemente, o que está à minha esquerda é margem esquerda. Então, pensando aí no verão, ficaria difícil pensar sobre essa que perde essa capacidade, como ele colocou. D. A construção da hidrelétrica de Balbina, no rio Tocantins, em especial para atender o complexo mineral de Carajás, foi de Balbina instalada para atender Carajás ou foi de Tucuruí? Saulo, foi de Tucuruí. Aí ele coloca ainda, conjugou o fato desse rio possuir grandes vazões durante o ano, com a proximidade da capital paraense, a qual demanda grande quantidades energéticas. Fora. Nossa, só pode ser aí. Então, nesse caso aqui, ou é ou não é nenhuma. Mas aí a gente toma contato com a alternativa B novamente, para ver se realmente não escapou nada. Mas vamos lá ler aí. E as elevadas pluviosidades sobre esta região, decorrentes das evapotranspirações excessivas, dotaram o rio Amazonas com o maior potencial hidroenergético instalado. De jeito nenhum. Até porque o rio Amazonas é o quê? O rio Amazonas é um rio de planície. Saulo, então a B deve estar certa. Vamos lá olhar. Ou se a gente realmente poderia cancelar essa questão. Vamos ler a B novamente. Por possuir afluentes tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Até aí está certo.
Durante o ano, o rio Amazonas apresenta grandes vazões durante o ano. Então, grandes vazões. Sim, porque tem época que é mais cheio, tem época que nem tanto, mas, de uma forma geral, o índice pluviométrico é elevado. Visto as estações chuvosas se alternarem em ambos os hemisférios. As estações chuvosas se alternam, bem quando é mais chuvoso em um, vai ser mais chuvoso em outro. É difícil pensar dessa forma, até porque está muito perto um do outro. Aí ele coloca ainda, contribuindo assim para o seu grande potencial hídrico. E detalhe, lembrando que aqui está falando de potencial hídrico, não está falando de potencial hidrelétrico. Se for pensar em potencial hídrico no Amazonas, tudo bem. Então, eu diria que essa alternativa B, pessoal, ela está a menos pior, vamos falar dessa forma. Mas realmente nesse trajeto aqui, falando sobre as estações chuvosas se alternarem em ambos os hemisférios, essa parte aqui realmente não está bem colocada, porque é muito próximo, não tem uma distância considerável entre o hemisfério norte e o hemisfério sul quando a gente fala sobre o Amazonas, a bacia hidrográfica do Amazonas. É como se nem precisasse considerar essa condição de diferentes hemisférios. Enfim, então, no caso aí, se for pensar na menos pior, realmente seria a alternativa B. Tanto é que eu acabei assinalando aqui a alternativa correta como alternativa B para vocês. Então, com isso, pessoal, a gente chegou no final dessa parte da aula que eu falei sobre a bacia hidrográfica do Amazonas. Vamos continuar.